Olá! Ao longo dos séculos, o homem sempre se voltou para a religião em busca de respostas sobre a origem de tudo. Por exemplo, de onde viemos e para onde vamos. De uns tempos para cá, a ciência substituiu a religião como a provável fonte das respostas. A construção da mais complexa máquina já imaginada pelo homem, o colisor de partículas atômicas na fronteira entre Suíça e França, desperta enorme expectativa. A Organização Europeia para Pesquisas Nucleares, mais conhecida como CERN, completa 60 anos este mês. Ao longo da sua história, foi responsável por descobertas que mudaram os rumos da ciência. Nossa equipe foi até a Suíça, onde fica o centro, para ver de perto o acelerador de partículas atômicas, a máquina mais avançada já construída até hoje. O CERN é um laboratório para o mundo, com uma missão ambiciosa: responder a perguntas como do que é feito o universo e como ele se tornou o que é hoje. Questões que mexem com os mais profundos conceitos da física e da vida. Nós estamos sempre trabalhando na fronteira do conhecimento. Então, e não é romantismo, quer dizer, a grande alegria da gente é saber que tem sempre perguntas a serem respondidas. Sempre que ultrapassou esta fronteira, o CERN fez história e mudou a ciência. Fundado em 1954, o Centro Europeu marcou um gol no início dos anos 80 com a descoberta de duas partículas subatômicas, chamadas bósons W e Z. O fato deu aos cientistas Carlo Rubbia e Simon van der Meer o Prêmio Nobel de Física em 1984. Quase 30 anos depois, em julho de 2012, o CERN conseguiu outro feito ao anunciar a descoberta do famoso bóson de Higgs, a partícula de Deus. Mais um prêmio Nobel e um importante passo para desvendar os mistérios da origem do universo. Outras descobertas também fizeram sucesso. Sempre que se fala em experimentos de ciência, como os que a gente está vendo aqui no CERN, muitas pessoas leigas perguntam: mas o que isso afinal pode afetar a minha vida? Pois foram nos escritórios deste corredor que em 1989 Tim Berners-Lee desenvolveu algo que revolucionou a humanidade. Algo que todo mundo conhece como WWW. Talvez um dos principais, se não o principal protocolo da internet. A ideia original era facilitar a troca de informações entre os cientistas, mas a descoberta abriu uma janela para o mundo. Começava para valer a era da internet. Agora, o CERN desenvolve outro projeto nessa área, chamado GRID, que liga em rede seus experimentos a milhares de computadores ao redor do globo. O país que cedia o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares tem tradição em ciência. A Suíça foi a casa de um dos maiores físicos do século XX. Foi neste imóvel alugado no número 49 da principal rua do centro histórico de Berna, a capital, que em 1905 Albert Einstein desenvolveu estudos que mudaram as concepções da física. Um apartamento simples com apenas 2 cômodos. Hoje no local funciona um museu. O presidente da sociedade, que leva o nome do famoso físico, explica que a casa é importante porque foi onde Einstein desenvolveu seus maiores trabalhos antes de formular a teoria geral da relatividade. De acordo com Hans Rudolf Otto, o grande mérito do jovem Einstein foi fazer as perguntas certas. Ele tinha uma grande intuição para saber o que não estava explicado pela física até então, disse. O que impressiona mesmo para qualquer físico é pensar que alguém como Einstein, trabalhando 48 horas na semana, conseguiu escrever em apenas 6 meses 5 dos maiores trabalhos da história. A descoberta do bóson de Higgs foi feita num acelerador de partículas. A fantástica máquina que pode ajudar na descoberta das origens do universo, do laboratório, que se estende por uma ampla área na fronteira entre a Suíça e a França. Um círculo de 27 quilômetros na divisa entre a Suíça e a França, aos pés do Monte Jura e às margens do Lago Genebra. É o eixo principal do LHC, o grande colisor de hadrons. Uma máquina que promove colisões de feixes de prótons ou íons, criando uma chuva de partículas. Elas são identificadas nos detectores, que ficam nas cavernas do LHC. Cada detector tem um objetivo. Nós visitamos 2, o Atlas e o CMS. Isso só foi possível porque desde fevereiro de 2013 o acelerador está desligado. Parada técnica para manutenção e atualização dos equipamentos. As colisões devem voltar em 2015. Quando está em atividade, o complexo consome tanta energia que daria para abastecer uma cidade de 300 mil habitantes e gera um campo magnético 100 mil vezes maior que o da Terra. Cada ciclo de colisões dura até 20 horas. Nesse período, um próton, por exemplo, chega a andar mais de 10 bilhões de quilômetros, suficiente para ir ao planeta Netuno e voltar. São 11.245 voltas no acelerador a cada segundo.
Durante a experiência, os detectores medem a trajetória e a energia das partículas após as colisões. Identificam o caminho que elas fizeram e a carga que deixaram ao cruzar certas barreiras. É com base nestas informações que os cientistas sabem se uma partícula é nova. Segundo o próprio Centro Europeu, as lições aprendidas aqui podem levar o homem às profundezas do universo. Um verdadeiro mergulho rumo ao desconhecido. Mas para chegar lá, quanto mais perto ficamos do grande detector Atlas, mais aumenta a nossa expectativa e a segurança. Esse túnel aqui, quando o acelerador está funcionando, ninguém pode passar por ele. Ninguém pode acessar. A porta que a gente passou ali, por exemplo, ela fica bloqueada. Se você tentar abrir a porta e forçar a situação de abrir a porta, isso desliga automaticamente todo o acelerador. São 20 milhões de colisões de pacotes de prótons por segundo. Em cada pacote ocorrem até outras 37 colisões independentes. É só fazer as contas. Quase 1 bilhão de colisões independentes em apenas 1 segundo. Difícil imaginar. As colisões geram muitos tipos de partículas, mas nem todas são novas. Segundo os pesquisadores, uma nova partícula é tão rara que só uma pequena parte das colisões tem características especiais que merecem ser estudadas. O objetivo do Atlas é descobrir por que o universo é constituído na maior parte por matéria escura. Para encontrar as respostas, esta máquina busca reproduzir uns instantes logo após a grande explosão, o Big Bang. As pesquisas tentam responder questões sobre a origem da matéria e as forças elementares da natureza. Forças cheias de mistério. Respostas que mudariam nossa compreensão sobre energia, matéria e as forças que moldaram o universo desde o início. Será que existem outras dimensões? Mini buracos negros? Por enquanto, são apenas perguntas. Qual é a função dessa grande roda? Bom, essa grande roda ela é capaz de detectar quando o ponto de colisão é lá no meio do detetor. A gente não vê aqui, obviamente. Mas o que acontece é que tem partículas como, por exemplo, os muons, que é um parente, a gente chama normalmente de um primo pesado do elétron. Né? O muon é uma partícula que pode atravessar todo esse material e atravessar também essa grande roda. Só que quando ele atravessa a grande roda, ele deixa um sinalzinho pequenininho. E aí você consegue ter um sinalzinho num ponto, depois tem a outra grande roda, você tem outro sinalzinho no outro, e aí sim você consegue ver a trajetória. E medindo a trajetória, você também consegue medir, é possível também medir a velocidade dele. E se os números no CERN já são superlativos, devem crescer ainda mais. Até 2018, o acelerador vai ser aperfeiçoado, o que permitirá aumentar de 3 a 4 vezes a quantidade de colisões. Toda vez que você começa com um projeto de acelerador, tem o pessoal que diz que vai gerar um buraco negro e esse buraco negro pode engolir tudo. Basicamente seria assim a mecânica da coisa. Mas isso a gente sabe que não tem o menor sentido você falar nisso, porque a experiência que a gente faz aqui, embora envolva uma quantidade muito grande de energia, a gente sabe, por exemplo, da existência de raios cósmicos que vêm, né, de galáxias e tudo mais, que tem energia muito maior do que a gente consegue produzir aqui. Aqui a gente consegue produzir bastante energia de uma forma bem controlada. O raio cósmico a gente não tem esse controle, a gente não sabe de onde vem, quando ele vem, mas eles têm energia muito maior. E se isso fosse para acontecer, esse tipo de reação que fosse acontecer, já deveria ter acontecido há muito tempo, a gente não deveria estar aqui, no final das contas. O acelerador de partículas é tão grande que foi preciso cruzar a fronteira e ir até a França para conhecer outra caverna-laboratório do CERN. Estamos em Cessy, vilarejo rural francês com pouco mais de 3 mil moradores. Aqui fica o CMS, outro experimento ligado ao acelerador de partículas do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares. Quase 3 mil cientistas, representando 184 institutos de 42 países, estudam as colisões de partículas em busca de respostas que o homem ainda não encontrou. Imagine uma câmera fotográfica com 100 milhões de canais e capacidade para tirar 40 milhões de fotos por segundo. É basicamente o que faz esta máquina de 14 mil toneladas e 15 metros de diâmetro. São quase 10 mil toneladas de ferro, mais do que na Torre Eiffel, em Paris. As fotos captam colisões de partículas, mas nem todas são usadas. Um complexo sistema de computadores pré-seleciona cerca de 100 mil imagens a cada segundo. E no fim, só 200 ou 300 são analisadas. São 6 terabytes de informação, o dobro do backup de segurança do principal site de buscas do mundo. Se pudesse ser colocada em linha reta, seriam 15 quilômetros. Para mover os equipamentos e processar essa informação toda, existem 58 mil quilômetros de cabos, o suficiente para dar 2 voltas na Terra. No CERN, os números são sempre grandiosos. Uma tecnologia fascinante, mas quando tudo está funcionando, ninguém pode ficar aqui por causa da radiação.
E se ficasse... Você não consegue ver nada. A outra pergunta é o barulho que isto deve fazer quando faz colisões, não é? Está no vazio. As colisões estão no vazio, no vácuo, não é? Portanto, não há ar, não há barulho dos prótons. Mas vamos assim rapidamente dizer, ok, nós conseguimos ver todo o espectro visual da informação. O que você veria era milhões de tracinhos saindo das colisões, portanto, prótons passando por você, pacotes de prótons passando por você, e colidindo uns com os outros no centro do detector, mesmo no centro, o resultado da colisão são para outras partículas que já não existem, só existem desde o tempo da origem do universo, que foram recriadas durante o tempo de vida delas e serem absorvidas pelo detector e vistas pelo detector. Portanto, tu veias um mundo fantástico de riscozinhos, bolinhas passando, se decompondo em outras bolinhas, em outras componentes da matéria, e estudavas a matéria. CMS e Atlas trabalham de modo complementar. Foi nestes dois experimentos que a partícula de Deus apareceu em 2012, numa das fotos captadas em uma das bilhões de colisões. Uma raridade procurada durante décadas pela ciência e que confirmou uma das principais teorias que explicam a origem do universo. Será que estamos perto de responder a uma pergunta que perturba e persegue a humanidade há centenas de anos? Afinal, de onde viemos? Isso é claro que esse é o objetivo principal, é para isso que a gente tenta pesquisar, mas como vocês já viram, essas questões são questões extremamente complexas, que ainda existem, eu costumo brincar e dizer que na cabeça de cada teórico, físico teórico, tem uma completa teoria completamente diferente de como é que o universo apareceu, né? E a gente tenta pesquisar para ver se a gente descobre qual é a teoria certa. Ou talvez não tenha nenhuma teoria certa e a gente tem que voltar para os teóricos e falar, vocês precisam trabalhar um pouco mais. Tudo que vai para o laboratório debaixo da terra sai daqui. É como uma planta industrial. É neste lugar que os profissionais do CERN desenvolvem e testam todas as partes do acelerador de partículas. Cada unidade do túnel por onde as partículas correm é checada minuciosamente. São pelo menos 100 horas de testes. No CERN, a segurança caminha ao lado da tecnologia. Os feixes de prótons aceleram dentro destes tubos, os magnetos. Mas não pense que todo o espaço é reservado para a passagem das partículas. Elas circulam pelo acelerador a quase 300 mil quilômetros por segundo, a velocidade da luz, dentro destas duas tubulações menores, que se parecem com o escapamento de um carro. Um feixe corre numa direção e o outro no sentido oposto, cada um no seu tubo. Se um feixe vai numa direção e o outro vem e ambos são paralelos, como é que eles colidem? Não, aí você tem, quando você chega perto dos experimentos, aí você não usa esse magneto, aí você tem uma seção quase reta, quando você está chegando a uma distância de 100 a 200 metros perto dos detetores, aí você tem o que a gente chama de lente magnética. Você tem um sistema de magnetos que vão fazer com que o feixe desvie e entre em contato. Então, quando você chega perto, inclusive, do ponto de colisão, você começa a colocar... Num certo momento, você tem que colocar os dois feixes no mesmo tubo. Então, tem até uma peça que tem, de um lado, duas entradas e do outro lado, uma saída só. Nos 27 quilômetros do anel do acelerador, existem cerca de 6 mil magnetos. Cada um pesa 22 toneladas. Na verdade, a maior parte do acelerador não é para acelerar. A maior parte do acelerador é para fazer o contorno dos 27 km e trazer de volta. Como é que você faz isso? Você faz isso utilizando o campo magnético. Os campos elétricos fornecem energia e os campos magnéticos guiam os feixes de partículas pelos tubos. A cada volta, as partículas ganham mais velocidade. Tudo começa com uma injeção de hidrogênio. Aquecido, o gás perde os elétrons e sobram os prótons, que se tornam uma espécie de combustível das experiências. As partículas são aceleradas dentro do LHC neste outro tubo. Durante o funcionamento, o acelerador usa muita energia. Por isso, precisa ser resfriado com gás hélio a 271 graus negativos. Só para se ter uma ideia, quando a máquina para, são necessárias 6 semanas só para os equipamentos atingirem a temperatura ambiente. Para fazer os experimentos, os pesquisadores do CERN desenvolvem tecnologias em diversas áreas, como a microeletrônica, novidades que já estão sendo aplicadas por muitas companhias e laboratórios ao redor do mundo. A medicina também se beneficia, principalmente com novas técnicas para diagnósticos. Esse tipo de material pode ser utilizado, tem um projeto, por exemplo, que já está acontecendo há bastante tempo, tem inclusive outros que depois vieram, que o cara pega um material exatamente igual a esse e tenta conectar esse material com o nervo óptico para pessoas que perderam, por exemplo, o uso da retina. A retina do cara pifou, o cara teve um glaucoma, alguma coisa assim, então você conecta esse cara, né, esse material que consegue ter a mesma resolução espacial e o cara começa a ver pontos de luz.
Então, talvez o cara nunca vai conseguir ler um livro com aquilo, mas ele já consegue ver uma imagem. Isso, para muitas pessoas, para uma pessoa que está cega, não tem como você, um deficiente visual, você não tem como, né, não avaliar, né, a importância disso. Avanços como este só são possíveis porque no CERN as equipes buscam sempre ir além das fronteiras, mesmo sem saber exatamente o que vão encontrar. Imagina se o pessoal que estava estudando no começo, né, em 1900 e pouco, que começou a estudar os elétrons e tudo mais, começasse a parar para se perguntar para que isso serve, eu acho que isso não serve para nada e tal, e de repente o cara não ia fazer nada com aquilo. E olha a revolução que nós temos, né? O microfone, câmera, tudo isso que a gente tem aqui, que é tudo baseado na energia elétrica, tudo baseado no elétron, na partícula fundamental elétrica. Então a pesquisa de base, como a gente chama, pesquisa básica que a gente faz aqui no CERN, ela é obviamente uma pesquisa que, por vezes, ainda por cima quando você fala de coisas tipo bóson de Higgs e tudo mais, que parecem um tanto quanto esotéricas, né? São coisas que você não consegue ver imediatamente uma aplicação. Realmente, por vezes, a gente vai talvez encontrar aplicações daqui a 100, 200 anos. Ninguém pode dizer esse momento. Quando as partículas colidiram e a equipe do CERN acreditou ter identificado o bóson de Higgs, uma grande alegria. Mas ainda faltavam testes para confirmar a descoberta. Em entrevista ao Matéria de Capa, pesquisadores brasileiros que trabalham no Centro Europeu falaram sobre a partícula de Deus e os próximos passos da pesquisa. Será que a ciência está perto de responder a pergunta o que havia antes do Big Bang, a explosão que deu origem ao universo? De fato, hoje nós podemos dizer sim, nós temos um bóson de Higgs. Mas há outras questões ainda que precisam ser resolvidas, respondidas, principalmente com relação a áreas ligadas à matéria escura, energia escura, tópicos da teoria de supersimetria, que ainda não foram possíveis de serem explorados com essa energia de colisão que nós tivemos até agora. Então, é todo um projeto, né? Você diz assim, mas o bóson de Higgs era a menina dos olhos do LHC, mas essa é uma máquina tão extraordinária que ainda há tanta física por se explorar que nós temos um projeto de execução de paradas e retomada de dados pelos próximos 20 anos. É verdade que o bóson de Higgs é uma partícula, como a Mari Silva falou, que ela é fundamental. Era um ponto que estava faltando ali para você ter esse modelo padrão completo. O modelo padrão já explicava todos os diferentes tipos de partículas que a gente podia observar, todos os tipos de interação que a gente consegue reproduzir no laboratório, mas ele não explicava, por exemplo, por que uma partícula tal tem uma massa maior do que a outra. E se você não tivesse essa chave para completar a coisa, você não tinha uma explicação consistente do universo. O CERN acumula investimentos de 11 bilhões e meio de francos suíços, quase 30 bilhões de reais. Isso representa cerca de R$6 por cada cidadão da Europa. O Centro Europeu é uma experiência global. São 21 países membros que contribuem com o orçamento anual. A maior parte do dinheiro vem da Alemanha, França, Reino Unido e Itália. O Brasil participa dos 4 experimentos do acelerador de partículas e já colaborou com pelo menos outros 4 núcleos de pesquisas ao longo dos anos. Desde 2010, o país negocia sua adesão como um Estado associado, o primeiro da América Latina. Para isso, teria que contribuir com cerca de 10 milhões de dólares por ano. Em dezembro de 2013, o Conselho do CERN autorizou o acordo com o Brasil. Os termos da parceria estão sendo analisados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e terão que passar pelos Ministérios de Planejamento e Relações Exteriores. O acordo ainda terá que ser ratificado pelo Congresso Nacional. No Centro Europeu trabalham profissionais que representam 641 institutos e universidades ao redor do mundo. Só da América Latina são cerca de 200 pessoas. Além de recrutar alguns dos melhores pesquisadores, o CERN também é uma porta aberta para futuros cientistas. Treinar jovens estudantes de física e engenharia é uma das metas. Uma esperança e uma vitória da ciência, mesmo que muitas perguntas ainda estejam longe de ser respondidas. Levando-se em conta que a civilização atual tem apenas 2.000 anos, parece que foi ontem que os romanos andaram pela Europa, África e Ásia, espalhando os traços da sua cultura. O homem moderno ainda tem muito tempo para buscar respostas para as perguntas que o atormentam. Caso não encontre, essa seria apenas mais uma das civilizações que passaram por aqui sem saber de onde vieram e para onde vão.
Questões que sempre despertaram a curiosidade do homem desde as primeiras sociedades organizadas que viveram entre 7 e 6 mil anos atrás. Até lá!